investimentos, não diplomacia. Krieg disse à Al Jazeera que o relacionamento dos Emirados Árabes Unidos com Israel era regido pelo pragmatismo, deixando o Estado do Golfo feliz em continuar investindo e atraindo empresas israelenses, especificamente nos setores de tecnologia cibernética e inteligência artificial, monitoramento de segurança e outras indústrias relacionadas à defesa, como desde que sua política econômica não fosse afetada. A relação entre Israel e os Emirados Árabes Unidos foi construída sobre muitos pilares, política e diplomacia são importantes, mas além disso, há uma relação de segurança muito forte e investimentos que são mais importantes, acrescentou. Os fundos de riqueza dos Emirados pretendem se expandir para Israel com mais de 10 bilhões de dólares em investimentos na próxima década, de acordo com um relatório da Bloomberg em 2022. Um grande fundo soberano dos Emirados já investiu cerca de 100 milhões de dólares em empresas de capital de risco no setor de tecnologia de Israel na última ano, à medida que os laços de negócios e investimentos se aprofundaram entre os países após os acordos de Abraham. Por causa dos muitos investimentos dos Emirados Árabes Unidos em Israel, a visita de al-Mubarak não foi sobre comentários antipalestinos, mas para verificar a estabilidade doméstica em Israel e garantir que os investimentos e interesses dos Emirados estivessem seguros, de acordo com Correio. Islamabad, Paquistão. Uma nova crise constitucional emergiu no Paquistão, que há meses está mergulhado em outra crise política que não dá sinais de diminuir. Na terça-feira, o governo apresentou um projeto de lei na Assembleia Nacional, a Câmara Baixa do Parlamento, buscando limitar os poderes da Suprema Corte, que, alegou o primeiro-ministro Shehbaz Sharif, estava criando instabilidade política no país. A legislação, chamada Lei da Suprema Corte, Prática e Procedimento, de 2023, veio depois que o Tribunal Superior recebeu um aviso suo motu da Comissão Eleitoral do Paquistão, SCP, atrasando as eleições provinciais em Punjab, a província mais populosa do país. Um suo motu é quando um tribunal toma conhecimento de um assunto que considera ser de interesse público e inicia um processo sobre ele. Aqui está tudo o que você precisa saber. O que o governo fez? A Assembleia Nacional aprovou na terça-feira uma resolução acusando o Tribunal Supremo de ativismo judicial e exigindo a sua não interferência em assuntos relacionados com a SCP. Esta casa acredita que uma intrusão desnecessária do judiciário nos assuntos políticos é a principal causa de instabilidade política, disse a resolução. O projeto de lei apresentado no Parlamento visa alterar as leis relativas à conduta do Tribunal Superior e sugere a criação de um painel de 3 membros chefiado pelo presidente do tribunal para tratar de casos. Suo motu. O que desencadeou a disputa Gov-T-Tribunal? A gênese do embate é a retirada do poder do ex-primeiro-ministro Imran Khan por meio de um voto parlamentar de confiança em abril do ano passado. Khan, que lidera o partido Tehreek-e-Insaf, PTI, do Paquistão, lançou uma campanha nacional para exigir eleições nacionais imediatas, marcadas para o final deste ano. Madrid, Espanha, quando o presidente chinês Xi Jinping se encontrar com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, em Pequim esta semana, eles celebrarão ostensivamente meio século de relações diplomáticas discutindo laços econômicos e comerciais. No entanto, o verdadeiro assunto da conversa entre os dois líderes será o destino da Ucrânia, disseram analistas, já que a Espanha está prestes a unir esforços internacionais para acabar com a invasão da Rússia. A Espanha tem se destacado como um possível interlocutor diplomático no conflito porque assumirá a presidência rotativa da União Europeia em julho, em um momento em que a Europa vive sua primeira grande guerra terrestre desde a Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro espanhol fará questão de informar ao líder do Partido Comunista Chinês, quando eles se encontrarem na sexta-feira, que ele acredita que a Ucrânia deve ter o direito de decidir sobre qualquer possível acordo de paz com a Rússia. Em 24 de fevereiro, exatamente um ano depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, Xi publicou um plano de 12 pontos que a China alegou oferecer um caminho para sair da crise na Ucrânia. O plano teve uma recepção fria dos líderes ocidentais que alegaram que a China carecia de credibilidade e imparcialidade em relação a Moscou para liderar os esforços de paz. Xi, em uma visita de 2 dias a Moscou na semana passada, deixou claro aos observadores que se vê como um mediador global, inclusive na guerra entre Moscou e Kiev. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fez um discurso sobre o empoderamento das mulheres para milhares de jovens ganenses na capital, Accra, e visitou um prédio costeiro que foi a última parada dos africanos vendidos no comércio transatlântico de escravos. A visita a Gana, primeira parada de uma turnê africana que também a levará à Tanzânia e à Zâmbia,
faz parte de uma ofensiva de charme de Washington para contrabalançar a crescente influência da China e da Rússia no continente. Harris aproveitou a parada na terça-feira para prometer parceria americana, exortar as nações africanas a fazer mais pelas mulheres e falar sobre a importância de aprender uma história difícil, em uma aparente referência às leis recentes na Flórida, Geórgia e Texas para tirar algumas lições de história de salas de aula dos Estados Unidos. Em um discurso em frente ao Black Star Gate, um monumento construído no local onde Gana declarou a independência da Grã-Bretanha em 1957, Harris disse que, em meados do século, 1 em cada 4 pessoas no mundo será africana. Isso, é claro, significa que o que acontece neste continente afeta o mundo inteiro, disse ela. Notícias de última hora. Veja agora essas e outras notícias importantes. Veja aqui tudo o que aconteceu hoje no mundo. Olá, aqui é a Amanda, trazendo as principais notícias de hoje no mundo. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia. Compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. Citando exemplos como o pioneirismo de pagamentos por telefone celular no Quênia ou entregas de saúde por drone em Ruanda antes de tais serviços existirem nos Estados Unidos, Harris disse que a inovação seria a chave para o sucesso futuro da África. Devemos investir na engenhosidade e na criatividade africanas, que abrirão um crescimento econômico e oportunidades incríveis, não apenas para as pessoas dos 54 países que compõem este continente diversificado, mas para o povo americano e as pessoas em todo o mundo, disse ela. Harris sublinhou as profundas disparidades de gênero na África, dizendo que os Estados Unidos trabalhariam ao lado de parceiros africanos para fechar essas lacunas. No continente africano, sabemos que as mulheres cultivam a maior parte dos alimentos, mas é menos provável que sejam proprietárias da terra que cultivam. Eles representam a maioria dos profissionais de saúde da linha de frente, mas enfrentam disparidades nos resultados de saúde, disse ela. As mulheres são empreendedoras, mas têm acesso limitado ao capital e aos mercados. Eles são pacificadores e construtores de pontes, mas continuam subrepresentados na mesa onde as decisões são tomadas. O homem que inspirou o filme Hotel Ruanda, Paul Rusesabagina, embarcou em um avião no Catar com destino a Houston depois de ser libertado da prisão em Ruanda na semana passada, disse uma fonte familiarizada com o assunto na quarta-feira. Em setembro de 2021, Rusesabagina, um residente permanente dos Estados Unidos que viveu exilado em San Antonio, Texas, por mais de uma década, foi condenado a 25 anos por seus laços com um grupo de oposição ao presidente ruandês Paul Kagame que tem um ala armada. Homem de 68 anos, um crítico vocal de Kagame, diz que foi atraído para Ruanda em 2019 quando embarcou em um avião particular em Dubai que acreditava ter como destino Bujumbura, Burundi. Em vez disso, a aeronave pousou em Kigali, onde ele foi preso.